Olá, hoje vamos refletir a respeito do Regênesis, o que se comunicou quando Cristo veio do Pai, encarnou, nasceu da Virgem Maria e deu a sua obra de redenção. O Regênesis. Primeiro, inicial, a Bíblia traz a perspectiva do primeiro Adão, lá no livro do Gênesis, como foi a criação da humanidade, do ser humano, do homem e da mulher. E Jesus Cristo vem mostrar a respeito do Regênesis, a recriação daquilo que é plano de Deus na humanidade a partir da pessoa do seu Filho unigênito. E vamos de Bíblia hoje. Trechos que a gente iremos ler livro de João, capítulo 1 e o livro de João, capítulo 3. Vamos fazer uma pequena reflexão a respeito disso. E se dá da seguinte forma. Vamos começar por João, capítulo número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam, não conseguiram detê-lo. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, o Batista. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele, Jesus, era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo e estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu, ou seja, e os seus, no caso os judeus, só que eles não o receberam. Mas todos os que o receberam, deu o poder de tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles que não foram gerados nem do sangue, Adão, nem de uma vontade de carne, ou seja, a conjunção carnal que gera a vida humana, e nem de uma vontade de um homem, o indivíduo que procria, tem a sua família, constrói ela da forma natural, mas de Deus, que ele foi gerado pelo Espírito Santo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e não vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como um Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque ele existia antes de mim. E pois de sua plenitude Jesus Cristo, todos nós recebemos graça por graça. Ou seja, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é comunicar essa graça em nossa vida a partir do momento que a gente crê nessa promessa de redenção. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, ou seja, os mandamentos expressos em ordenanças que comunicam o caráter da justiça de Deus, e a graça, ou seja, o perdão de pecados e a verdade expressa e comunicada na palavra, vieram por meio de Jesus Cristo. Então, vamos dar uma pausa aqui, vamos refletir um pouco sobre o que a gente falou. Falamos aqui que no princípio era o Verbo. Cristo estava
no início, no Gênesis. Os seres humanos foram feitos à imagem de Jesus Cristo. Só que por conta da queda do pecado, o caráter do ser humano ficou pervertido. Não no sentido da aparência visível, mas no sentido espiritual da coisa, onde o pecado entrou na humanidade de uma forma que a humanidade seguia um caminho totalmente diferente daquilo que Deus planejou. Planejou nesse sentido inicial. Só que vemos, pelo nascimento de Jesus Cristo, que o plano de Deus nunca saiu do controle dele. Então a gente vai refletir a respeito disso. O verbo que se faz carne, que estava com Deus, era Deus, e que nasce, que a gente vê aqui, que vem por meio dele, pelo nascimento dele. João Batista cumprindo o seu papel profético de anunciar o Messias, de anunciar o Redentor, de anunciar a redenção que viria. Cristo que nasce e conclui seu ministério na cruz do Calvário, onde a dívida dos pecadores são pagas por meio de seu sacrifício de vida. E vamos refletir um pouco também a respeito do novo nascimento. A regênese que ocorre primeiro na primeira família, na família de José e Maria, onde o Salvador foi gerado no seio daquele lar, demonstrando a promessa anterior que Deus havia feito a Eva, que a expressão máxima da representação dela é Maria, e uma promessa também abraâmica. Quando Deus faz uma promessa, quando Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado com justiça, que Deus disse que daria um descendente. E o descendente, como Paulo descreve, é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que redimiria todo o seu povo, não só entre os judeus, mas também entre as nações que iriam crer no seu nome. Assim como Jesus programa o Evangelho. Ele primeiro veio e pregou para os domésticos dele, judeus, seu povo, e foi enviado, como ele mesmo disse, às ovelhas perdidas de Israel, e comunicou a seguinte missão: ide por todo canto e pregar o Evangelho a toda a criatura, ou seja, todos os seres humanos. E quem crê encontrará salvação. Então, esse foi o chamado missionário, foi o cumprimento lá antigo, que Deus restabeleceria essa comunhão entre os seres humanos e o próprio Deus, o Pai, e que veio por meio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ler João 3, a parte descrita no novo nascimento, ou o encontro de Jesus com Nicodemos. E vamos lá. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos, ou seja, mestre, sabemos que vem da parte de Deus. Como mestre, pois ninguém pode fazer sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer, ou seja, no ventre da sua mãe, no útero da sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui a gente estamos falando da questão do novo nascimento, no sentido de arrepender dos pecados
e receber o selo da promessa por meio do Espírito Santo, que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Algo que Nicodemos ainda não tinha. Ele era um seguidor da lei dos judeus, ou seja, do Antigo Testamento. Ele buscava ser zeloso na prática da obediência da lei, a qual Deus entregou a Moisés, e era um homem notável, um estudioso, um teólogo da época, que buscava, de certa forma, cumprir todas as exigências que a lei prescrevia. Que nenhum ser humano, seja quem for, entre os judeus, entre a gente, vamos dizer assim, povos, que é a nomenclatura que chama na Bíblia, seja em qualquer lugar, ninguém conseguiria atender às exigências do Deus vivo, por conta da natureza pecaminosa adâmica que atingiu não só os judeus, mas todos nós. E nos coloca na condição que todos nós precisamos ser justificados por Deus. No sentido que precisamos nos arrepender dos pecados que praticamos, das maldades que praticamos, tanto no seio interior da gente, os pecados que a gente comete internamente, quanto próximo, ou contra a santidade de Deus. E todos nós precisamos desse arrependimento. E a gente precisa desse selo da promessa, que é nascer do Espírito. E eu vou concluir o que Jesus falou. O que nasceu de carne é carne. Ou seja, o que nasce do ser humano é ser humano. E o que nasceu do Espírito é Espírito. Ou seja, Jesus está se referindo à sua pessoa, que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceu do Deus vivo. Ele não traz uma promessa, digamos assim, carnal, terrena, mas sim uma questão celestial, onde por meio dele ocorre o nascimento espiritual do ser humano na condição de vivência em Deus. Que estamos desligados do modo de vida normal, carnal, terreno, humano e pecaminoso, estamos desligados da presença maravilhosa de Deus. Então Jesus explica isso. E ele diz: não te admires de eu haver dito, vós deveis nascer de novo. Com efeito, aquele que Deus enviou, ou seja, ele, Jesus, fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Opa, calma aí. Pulei aqui. Acabei falando aqui. 8. O vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer e ouve o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Essa parte aqui do vento sopra onde quer e ouve o seu ruído, Jesus está falando da pregação que ele já estava fazendo. Ou seja, o Espírito que estava nele, Jesus Cristo, já estava comunicando as verdades de Deus. E o próprio Nicodemos já tinha ouvido isso. E ele diz: o vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, ou seja, e nem para onde vai. Jesus está falando a respeito que Nicodemos não sabia que Jesus Cristo havia sido gerado do próprio Deus e voltaria a Deus novamente, assim que cumprisse sua missão redentora. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Ele nasceu, Cristo nasceu, gerado pelo Espírito Santo, e concluiu a obra na cruz do Calvário, redimindo nós que cremos nele, e ele enviou o Espírito Santo para que habitasse
com os crentes, ou seja, com as pessoas que creem nessa promessa de redenção. E então vamos ler o texto. Assim acontece que todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos mais uma vez: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: você, Nicodemos, é mestre em Israel, conhece as Sagradas Escrituras, ignora essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho. Jesus está falando dele e dos 12, a respeito da pregação que já estava ocorrendo em Israel. Se não credes, quando vos falo coisas da terra, ou seja, a questão da pregação para os seres humanos, quanto a arrependimento, a mudança de vida e a proclamação do reino de Deus, ou seja, ainda nesse âmbito aqui que tenta nos convencer a respeito da pecaminosidade nossa, e vamos falar, quando vos falo de coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? A questão incomunicável assim no sentido terreno, que o indivíduo ele pode abrir a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, e não entender absolutamente nada. Porque essa verdade, ela vem esclarecida quando vem da pessoa de Deus. O Espírito de Deus nos ajuda a compreender a sua palavra. Sem ela, é só um livro. Porque o consciente do indivíduo, o raciocínio dele, jamais vai conseguir compreender uma verdade espiritual e uma verdade eterna. A racionalidade, a gente vê no Novo Testamento isso, ocorre quando o Evangelho começa a ser pregado nos gregos. Porque os gregos eram conhecidos até o dia de hoje pelo conhecimento filosófico. Não é à toa que temos obras aí até hoje que permaneceram como obras de Platão, Aristóteles, entre outros. Citei só 2 nomes. Que os gregos eram considerados aquelas pessoas que gostavam de pensar a respeito do universo e a respeito da filosofia, matemática, etc. E outras ciências de cunho humano, humanístico, as ciências humanas daquela época. Hoje a gente tem outras ciências humanas, mas naquela época existia muito, era a filosofia grega, que permeou aquela região onde Paulo pregou o Evangelho. Mas vou voltando aqui para o texto. Ninguém subiu ao céu, está falando dele, Jesus. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, que foi gerado, o Filho do Homem. O Filho do Homem, estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão de o Filho do Homem. Ou seja, aquele que foi gerado a concepção do homem terreno, só que nasceu do próprio Deus. Ou seja, estava com Deus anteriormente. Encarnou-se, como eu li anteriormente lá no capítulo 1, a respeito do verbo encarnado de Deus. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Explicando esse contexto aqui. Diante das diversas transgressões do povo de Israel antigo, lá no Antigo Testamento, a murmuração e a rebeldia chegou a tal ponto que Deus enviou pragas de serpentes. Começaram a picar as pessoas e as pessoas começaram a morrer. E por conta desse pecado, dessa transgressão, logo depois Deus, ele, por intercessão assim, de Moisés e a graça divina, Deus pediu que Moisés criasse um objeto, como se fosse uma serpente, e levantasse sobre o povo para que aquele mal, aquela praga, cessasse. Jesus Cristo está dizendo à sua pessoa
vamos dizer assim, ele é aquela serpente, como se fosse aquela serpente que vem tentar cessar a praga, só que essa praga não é de víboras, animais, não. É a praga do pecado, que corrompe todo ser humano. Não só com a murmuração, mas com a rebeldia contra a justiça de Deus e a santidade de Deus. E o principal, como o próprio evangelista João descreve nas suas epístolas, amor. E eu vou concluir aqui exatamente nesse texto, nesse versículo específico. Seja a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, tenha sanado o problema do pecado que vai condenar nós, seres humanos, à morte, porque Deus deu essa obediência a Adão a respeito do fruto proibido e falou: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Que era o quê? A transgressão. O sinal da transgressão, do pecado. E de lá, de Adão até o dia de hoje, o que a gente vê aí? A morte. E Jesus está dando uma perspectiva de redenção e vida eterna, não mais morte. E vamos lá, o texto que eu falei, do amor. Pois Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala do amor de Deus, não pelo mundo sistema pecaminoso, corrupto, carnal, terreno, maligno e satânico, no sentido que vai se opor a tudo que é de bondade, amor, verdade, justiça, pureza, santidade e equilíbrio e moderação. E tudo aquilo que em Gálatas capítulo 5, que Paulo descreve como frutos do Espírito Santo. Tudo aquilo que é bom e o sistema antítese carne vai dizer tudo que é perverso, tudo que é mal, tudo que é maligno, tudo que é obra de trevas, tudo que é maldade contra o próximo e maldade contra o próprio corpo, que há pecados que são praticados contra o nosso próprio corpo. O estilo de vida que vivemos, os excessos que praticamos, seja na bebedice, seja na glutonaria, quem come demais, essas satisfações esquisitas que o ser humano busca, isso é obra de trevas, é obra da carne. Jesus está trazendo uma perspectiva de uma nova humanidade em sua pessoa e uma nova vida por meio dele. E em 1 Coríntios 15, isso, se eu não me engano, diz a respeito que Cristo é o novo Adão, ou seja, o último Adão, o derradeiro, ou seja, aquele que justificaria toda a raça humana. Em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 2, vai dizer que Jesus Cristo é o novo Adão. A nova criação acontece na pessoa dele. Por isso que eu trouxe esse tema. O regênese, a recriação. E outro texto da palavra de Deus diz que nós em Cristo Jesus somos novas criaturas. Se somos novas criaturas, temos que gerar o estilo e a vida e a obra manifesta em nossa vida de pureza que nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Tudo que é santo, tudo que é casto, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é alicerçado em amor e justiça, nessas coisas a gente pensa como Paulo escreve. Tudo que é bom, tudo que é agradável a Deus, nessas coisas a gente reflete. Então, o vídeo de hoje fala sobre a regênese, ou seja, a recriação de uma nova humanidade na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Messias.
que nos redime da escravidão do pecado, da injustiça e do cativeiro do maligno. Assim como Abel é conhecido como filho do maligno. Por quê? Ele odiou seu irmão. A religião dele foi praticada por obras da maldade. Já seu irmão, muito pelo contrário, ele amava seu irmão. Então, a vida de Abel era o que agradava a Deus. Então, se traduziu quando Abel oferta aquilo que era muito importante para ele. E já Caim ofertou aquilo que sobrava, tentando, vou agradar o homem lá de cima, isso aqui vai para ele. Então não é nesse sentido. E a gente descobre o sentido mais amplo e mais profundo e mais amoroso com a pessoa de nosso Jesus Cristo. Onde ele mesmo disse, não há maior amigo do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ou seja, não há aquele que mais ama do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, essa amizade que Jesus Cristo diz para a gente ter amizade com Deus. E essa esperança de redenção num mundo perverso e mau, onde a gente só ouve falar de guerra. Rio de Janeiro, esse estado de calamitosidade e violência que se vive. E nosso Senhor Jesus Cristo nos chama à sua redenção e à sua bondade. E que Deus ele comunique nessa pequena mensagem reflexiva o que ele quiser comunicar em seu coração. E leia sua Bíblia. Busque orientação do próprio Deus. Peça que ele te dê discernimento para você compreender a palavra dele. Sem ele você não entende. E comece do Novo Testamento. Essa é a recomendação que eu faço. Leia a partir do livro de Mateus para frente. E segure, não leia o Apocalipse direto. É uma dica que eu dou. Não leia o Apocalipse. Foque-se primeiro em aprender a doutrina de Cristo, sua obra redentora, a justificação por meio da fé nele, Jesus Cristo, quanto às corrupções, o que são, e como vencer elas por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, tempos depois, você vai compreender o que é o Apocalipse. Que o Apocalipse mostra o triunfar de Cristo Jesus sobre as obras das trevas, ou seja, do pecado e da maldade. E o Apocalipse ele não é um livro para ficar com medo de destruição, assim, da forma que os filmes aí mostram, mas para sim que a gente tenha esperança no Senhor da Glória, que ele é Redentor, Salvador, e como diz a própria Escritura, ele já destronou todos os principados e potestades das regiões celestes e assentou-se à direita de Deus o Pai. Então, essa mensagem comunicada de, como é que eu posso dizer, esperança. Tenham fé no Senhor, que ele vai nos guardar até o fim. E termino com oração. Senhor, te agradeço pela palavra de hoje, te agradeço pela tua bondade, te agradeço pelas tuas misericórdias, te agradeço por sua graça e por sua vontade, livre, espontânea vontade, de comunicar aquilo que é a esperança viva para todos nós. E a tua obra manifesta por meio de ti, Senhor Jesus. Que o Senhor transforme nosso caráter, a simplicidade e a pureza que o Senhor andou, e que o Senhor derrame das verdadeiras bênçãos espirituais em ti.
em mais ninguém, em homem nenhum, em profeta, em apóstolo nenhum, porque vem de ti, ou pastores que estão desconectados do Senhor, e que mentem para o povo e tentam o Senhor, tentam a ti, Senhor. E que o Senhor derrame da sua graça para que as pessoas compreendam que o verdadeiro pastor de João 10 é o Senhor. E quando o salmista Davi diz: o Senhor é meu pastor, em nada tenho falta, ou nada me faltará, nas traduções nossas, ou o Senhor é tudo que eu tenho, no entendimento da interpretação original, e que o Senhor venha ser o verdadeiro pastor dessas pessoas. E os obreiros que têm títulos de pastoreio, que eles venham primeiramente aprender de ti e serem ligados ao Senhor, a videira verdadeira, e venham comunicar ao povo o que o Senhor quer, não o coração e a ambição do ser humano quer. As obras carnais que são descritas na sua palavra, mas sim a obra do Espírito da redenção e salvação. E que o Senhor venha livrar as pessoas dos falsos obreiros, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos e dos falsos irmãos assim que se transvestem em pessoas de luz e que venham comunicam no seu modo de viver ao contrário daquilo que dizem defender. Que o Senhor derrame das tuas graças e verdadeiro entendimento e conhecimento de ti, que é só vivido com a tua presença manifesta em nossas vidas. Que eu te agradeço no teu nome, Jesus Cristo. Amém. Ficamos na próxima. Até a próxima.